Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que tem como patrocinadora a Bradimex, associação que representa as principais distribuidoras atuantes nesse segmento. E a gente fala muito sobre poder público nos nossos programas e nada mais natural do que ouvir alguém que tem uma experiência realmente incrível nessa seara e tem muito boas histórias para contar. A gente sabe que a agenda dele não é fácil, mas sempre foi uma figura solícita e mais uma vez a gente tem a honra aqui de conversar pela primeira vez no Talks, mas né, já é um assíduo aí, acompanhante aí do Panorama Farmacêutico. Alex Campos, ex-diretor da Anvisa e agora presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento. Alex, seja bem-vindo ao Panorama Talks. Leandro, muito obrigado pelo privilégio. Aliás, eu sou um acompanhante, um leitor assíduo, né, do panorama farmacêutico e acompanhando com muita curiosidade os últimos vídeos, os últimos programas do Panorama Talks, que trata de um tema muito relevante, né, ao trazer um olhar de especificidade nesse campo farmacêutico. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Vai ser uma chance incrível da gente poder participar e contribuir com algumas informações. Bacana, Alex. Bom, para que o espectador, todo mundo conhece ele, obviamente, mas é sempre bom lembrar, em 2019 ele assumiu a chefia de gabinete do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em 2020, né, aceitou o desafio de ingressar na Anvisa. Em outubro de 2020, passou a fazer parte da agência. Como diretor, permaneceu até outubro de 2023. E agora assumiu um desafio novo na carreira, na Companhia Pernambucana de Saneamento, mas tem muitos ensinamentos para nos passar nessa área de medicamentos e especialidades. E, Alex, já para emendarmos aqui, falando um pouquinho naturalmente da sua atuação na Anvisa, como é que você avalia os avanços em relação aos arcabouços legais envolvendo essa classe de medicamentos no país? Leandro, veja, primeiro eu gostaria de trazer um testemunho pessoal na condição de diretor de que nós temos uma agência de regulação sanitária muito sofisticada. Eu não estou falando aqui para não versados, né? Eu estou falando para um público altamente especializado, mas é uma agência muito sofisticada. Eu acho que o período da pandemia, a qual tive a chance de participar desse período na agência, deu conta do tamanho do desafio que a agência enfrentou e as respostas que ela entregou à sociedade brasileira. Por que eu situo dessa forma? Porque a agência granjeou esse prestígio, mercê de um corpo de servidores muito capaz, de uma especialidade nesse tema que foi, digamos, forjada ao longo dos seus mais de 20 anos de existência, e uma agência que ela dialoga em alto nível no plano global. Isso traz para a agência digamos assim, uma atmosfera, um ecossistema natural de sofisticação, né, de contemporaneidade, né, e digamos assim, e de estar na ponta do debate internacional e no debate global sobre os rumos, né, da, da ciência sanitária, mas, sobretudo, os rumos que esse tema que você nos traz aqui, medicamentos especialidade de especialidades, né, o tamanho que isso ocupa hoje na agenda das grandes agências globais de vigilância sanitária, né, a qual a Anvisa está inserida naturalmente. E acho que, sim, a agência vem demonstrando, vem dando sinais claros de que ela avança do ponto de vista do seu arcabouço regulatório. É uma agência que atua de maneira reativa em muitos temas, naturalmente, é sempre bom dizer que nós somos impulsionados, e aqui falei o agente como se ainda estivesse lá, Leandro, mas é a força do hábito. É uma agência que atua naturalmente por força da modernidade do setor e da sofisticação do setor. O setor alimenta e retroalimenta e faz com que ele se retroalimente também dessa ação sinérgica entre setor regulado e regulador, de maneira que ela atua de maneira responsiva, reativa, mas ela atua também protagonizando normas e legislações que ocorrem por força desse relacionamento global que a agência mantém. Eu gostaria de citar, só nesse campo, Leandro, pelo menos três legislações recentes que dialogam com esse drama que a gente ainda vive na Anvisa, e, aliás, é um drama que o setor, obviamente, convive, mas grita, né, por uma solução
mais célere, para uma solução que seja mais que se coadune com a realidade da inovação, com a realidade do impulso que esse setor tem no país, que é a questão das filas, né? Apesar desse drama, que é um drama que ele se mescla com questões estruturais, a gente vai poder falar depois, mas objetivamente as legislações elas não deixam de ser não deixa de haver inovação nesse campo. A agência tem sido responsiva, tem sido reativa tanto aos reclamos do setor, como também à sua experiência internacional. Isso estaria pelo menos 3 normas recentes, de 23 para cá, que dialogam com esse tema que a gente está debatendo. Eu falaria da RDC 823, de 2023, que trata da avaliação otimizada, né, de pedidos de registro e pós-registro baseado em risco, né, baseado em critério de risco sanitário, ou seja, mostrando que a agência é capaz de lidar, né, com esses vieses para poder otimizar a avaliação dos seus pedidos. Eu também mencionaria a RDC 741 de 22, que depois ela foi, digamos, esclarecida ou pormenorizada por uma instituição normativa que fala das avaliações também de registro e pós-registro, de petições de registro e pós-registro, baseado em dossiês de autoridades regulatórias equiparadas à Anvisa, né? E uma RDC bem mais recente, o que prova do que eu estou falando aqui, tem esse lugar de, digamos assim, de protagonismo da agência, de interesse da agência, de não ficar nesse lugar, olha, falta pessoal, falta estrutura, a agência segue seu caminho, independente disso, que é a RDC 875, que trata que ela é complementar, na verdade, na área de registro de biosimilares, e que acata, né, a possibilidade da via de desenvolvimento por comparabilidade. De maneira que a agência segue seu ritmo de, digamos assim, de evolução do seu arcabouço regulatório, tem uma agenda regulatória conhecida, que pode ser acompanhada. Acho que a gente não pode vilanizar a agência em relação às filas nesse campo. Acho que no campo da regulação a agência tem sido responsiva e tem demonstrado um grande interesse de poder acompanhar a evolução do mercado. Agora, questões estruturais que são importantes e que não podem deixar de ser anotadas. Interessante, Alex. E, obviamente, entrando nesse mérito aí da velocidade dos registros e de aprovações de medicamentos, hoje tem um modelo de fast track, né, na agência. Como é que tem sido a adoção desse conceito? De alguma forma você vê que ele também permitiu que o setor avançasse um passo nesse processo? Eu acho que sim, Leandro. A verdade é o seguinte: a agência vem fazendo esforço ao longo dos anos para tentar otimizar o seu processo de avaliação, de tentar encontrar parâmetros globais que possam agilizar essas avaliações, questões como aproveitamento de dossiês de autoridades estrangeiras. A gente já faz isso, inclusive, a Anvisa já faz isso para avaliação, por exemplo, para evoluir na questão, por exemplo, da certificação de fábricas, né, das boas práticas de fabricação, já tem evoluído bastante nesse campo. O fast track na agência, eu diria, inclusive, que é um legado da pandemia. Nós instituímos no período da pandemia, na Anvisa, naquele período, regimes de fast track que pudessem agilizar a autorização de vacinas, de insumos, produtos para a saúde que estavam no contexto da pandemia. Esse legado ficou. Esse legado ficou. Agora, a gente não pode deixar de falar de que todo esse trabalho, um trabalho meticuloso, que requer um alto nível digamos assim, de capacitação e especialização dos seus técnicos, que esse trabalho ele acaba esbarrando, obviamente, na capacidade de entrega da agência a partir da infraestrutura de pessoal, de colaboradores. Eu vivi isso lá, nós temos, e aliás, uma agência super empoderada, desde a sua nascedura, né, desde a sua criação. Ela ocupa o campo de medicamentos, mas ela é responsável por quase 27% do PIB nacional regulado pela Anvisa, e isso tem impacto na forma como ela responde às demandas que lhe são atribuídas por lei, e uma delas é justamente os registros de produtos ou petições de pós-registro, que hoje vive um engarrafamento nas filas da agência. A agência tem várias filas, a gente chegou a um nível, digamos assim, de subdivisão de priorizações que acabou tumultuando o próprio processo de estabelecimento do que é priorização, né? Isso, eu acho que vai ter que ser rediscutido isso. Preciso, talvez, reavaliar o que é a prioridade da prioridade em vista desse cenário onde a questão de colaboradores impacta a atuação da agência, de um lado e de outro também.
a inexistência, não, a inexistência é uma palavra forte, né? Mas ainda de uma inadequação da sua infraestrutura e da sua capacidade de infraestrutura de informática, né? De tecnologia de informação, que pudesse também funcionar como um pulmão nesse processo de avaliação de petições, desse processo de automação e até da utilização de inteligência artificial que viesse em socorro dessas deficiências. Mas essas não são alternativas que se excluem, elas são alternativas que se complementam. Né? E eu acho, sim, para responder a tua pergunta inicial, que o Fast Track ele funciona na agência. Talvez ele não funcione na velocidade que o mercado precisa, mas ele já funciona em relação aos resultados que a gente alcançou, por exemplo, que a agência alcançou com o Reliance. É possível ver, por exemplo, na fila ordinária, que com o Reliance foi 38% mais rápido de um ano para o outro. Esses são dados que a gente tem acompanhado em debates com a agência. A parte de análise, por exemplo, de segurança e eficácia de produto novo ficou 5 vezes mais rápido, mas isso digamos assim, pedaços desse processo de avaliação e que, se não andarem em consonância com as outras etapas, eles acabam, ao final e ao cabo, levando também a demora, ao longo tempo em que o processo de registro ele se conclui. De maneira que a agência tem feito um esforço enorme. Eu fui testemunha, e sou testemunha ainda hoje, agora como estando do outro lado do balcão, de como há uma tentativa de vencer esses prazos e vencer essas longas filas de registro de produtos. E aí não é só medicamento, tem outros produtos também na agência. É a questão, né? Você precisa ter pessoal para realmente a aprovação andar de forma mais célere, né? Eu acho que eu ia te perguntar sobre outros mecanismos que eventualmente poderiam ser implementados, mas o fazer o básico precisa ser uma premissa, né? Pensando em poder público, infraestrutura mínima, né? E lógico, né? Considerando um futuro com envelhecimento populacional e crescentes investimentos em inovação e demanda por medicamentos. Exatamente, Leandro. Veja, a expansão, o ritmo da inovação, e aliás, eu gostava de usar muito essa expressão, a regulação ela vai sempre estar atrás da inovação. E é bom que seja assim, né? Assim que ela tem que funcionar. O que a regulação tem que estar pronta é para um ecossistema adequado ao seu desenvolvimento, né? A sua expansão. Recentemente a gente acompanhou, aliás, um programa que eu assisti aqui com o Renato Porto sobre a questão da pesquisa clínica, né? Uma legislação que era necessária para a gente estimular a pesquisa clínica no Brasil. A gente avançou nesse ponto, acho que a gente agora vai ter uma legislação mais equiparada ao que o mundo faz, para que a gente atraia a pesquisa para o país. E essa legislação tem que dialogar também com a capacidade da Anvisa de responder à inovação, de responder à velocidade com que essa inovação traz novos produtos ao mercado. Veja, a gente está falando, na verdade, Leandro, é um lugar comum, a gente está falando de acesso. A gente está falando de acesso, a gente está falando dessa luta incansável do ser humano, né, da humanidade, da busca permanente pela cura, né, pelo bem-estar, né, pela plenitude em saúde, e um projeto que ele é inacabado por conta dos desafios, mas que tem na Anvisa um lugar, um ponto de partida fundamental. A questão é matemática, a agência, eu já dizia quando eu era diretor da agência que a gente já vivia um colapso, porque quando a gente fala de 1, 2 anos para registrar um produto, a gente está falando de um colapso que não é culpa da Anvisa. Não é culpa da Anvisa. A Anvisa precisa ser abastecida dos instrumentos necessários, dos concursos públicos, e disso não é possível abrir mão. Esse não é um local onde se possa negociar a diminuição. Já há, digamos assim, um déficit histórico de servidores da agência. E isso começa a ser sentido agora nos apelos. A indústria está aflita nesse tema, já tenho acompanhado, a indústria vive aflita com a velocidade com que os dossiês são avaliados. Mas, de um lado, repito, a questão dos colaboradores, de outro também, o investimento num parque de tecnologia de TI que possa dar suporte a todo esse processo digamos assim, de reestruturação da forma como as avaliações são feitas na agência. E óbvio que a gente sempre se espelha em outros mercados, outros países. Hoje você enxerga um ou mais países que poderiam servir de parâmetro para a gente aprimorar o acesso? Ou a gente está falando de um país com problemas muito particulares? Leandro, eu acredito muito nessa parte final de como você tratou o tema. Acho que nós temos um gigantismo, né? O nosso gigantismo é uma questão que nos traz
para um lugar de peculiaridade no campo da saúde e pelo projeto constitucional que nós escolhemos de uma saúde que é democrática, que é universal, que tem os pilares da integralidade, né, e da equidade como razão da sua própria existência, como pilar fundamental da assistência que o país se propõe. Isso gerou um desafio e gera um desafio gigante, né, para o sistema de saúde. E isso, obviamente, digamos assim, isso se espalha também, ou isso contamina também todos aqueles entes que estão envolvidos nesse processo chamado Sistema Único de Saúde, e a Anvisa está nesse local. Como disse, olha, a agência é, está, digamos assim, participa dos principais fóruns globais de regulação sanitária. Né? Nada que está acontecendo de novo fora do Brasil deixa de estar no radar da Anvisa, que está incorporado ao nosso arcabouço regulatório. Aliás, aqui e acolá, a Anvisa é copiada em alguns modelos regulatórios pela sua capacidade de inovar e pelas circunstâncias que impõe também a própria agência é, dialogar com a inovação. Isso, às vezes, é também parametrizado. Outros países vêm buscar a nossa experiência aqui em portos, aeroportos e fronteiras, foi um caso bem evidente, mas também na avaliação de registro de medicamentos. Lembro-me de um caso específico onde o FDA veio beber da água da Anvisa para buscar uma forma de avaliação conjunta de conjunto de medicamentos. Eu lembro que isso foi uma coisa bem exitosa por parte da agência. Acho realmente que a gente tem um sistema muito particular, muito próprio. A gente tem um sistema único de saúde bem diferente. Quer dizer, a gente fez uma opção que poucos países no mundo são similares ao Brasil, talvez o Reino Unido, mas num país geograficamente, né, menor e um país dito de primeiro mundo, obviamente, né, assim, com uma capacidade financeira bem maior. Então, assim, as assimetrias são muito grandes, mas óbvio que dá para compartilhar experiências, óbvio que dá para beber do que há de melhor no mundo, e a Anvisa já faz isso, né? A Anvisa já faz isso. Eu acho que o que a gente precisa hoje é fortalecer a agência. Acho que o mercado tem essa compreensão também. É preciso fortalecer a agência, e a gente não pode mais aguardar isso. Esse tema já ficou no passado. A gente agora vive um colapso nesse tema de filas, e isso começa agora a contaminar digamos, a confiança, a capacidade que tem a nossa indústria, que é pujante, né, que é pujante, digamos assim, investir mais, né? Podia investir mais, podia ser mais, digamos, ter mais apetite, mais do que já tem, que já é muito importante, que já é volumosa, que já é, digamos assim, substancial no plano global, mas que se a gente tivesse essa questão resolvida, a gente podia liderar esse ranking global. Não, muito, muito interessante essa análise e, obviamente, né, eu vou aproveitar a sua experiência também em direito, né, sua especialidade, para entender uma das consequências que eu diria perversas, né, de todo esse processo, que é a judicialização, tá? Sem partir para vieses ideológicos, né, que muitas vezes essa discussão enseja, mas judicialização, naturalmente, poderia ser muito mais evitada com essas lições básicas, né, bem feitas, né, o básico bem feito, né? Mas como é que você entende que hoje é possível atenuar essa realidade da judicialização e permitir um acesso mais célere a medicamentos? Passa por aquilo que a gente já conversou claramente, mas queria a tua análise também nesse ponto. É verdade. Veja, recentemente o Supremo Tribunal Federal, em dois temas importantes, o tema 1234 e o tema 6, liderado pelo ministro Gilmar, nos dois casos, em um caso no tema 6, ladeado pelo ministro Barroso, que formaram votos condutores, o Supremo liderou um esforço enorme, interinstitucional, para tentar trazer um lugar de racionalidade nesse debate chamado judicialização em saúde. E o esforço tem que ser reconhecido, porque há mais de 10 anos que a justiça brasileira, liderada pelo CNJ, pelo Supremo Tribunal Federal, várias autoridades, ministros do STJ, ministros do Supremo, todos envolvidos para enfrentar esse tema, que é um tema crítico, né, que é a judicialização, sobretudo, dos medicamentos de especialidade, muitos deles, né, que são aqueles medicamentos que até em alguns momentos nem tem ainda o registro da Anvisa, né, ganha um tipo de tratamento da justiça, e aqueles ainda que têm o registro da Anvisa não foram incorporados ao Sistema Único de Saúde e ganham também o lugar de judicialização. Então, a gente precisa primeiro reconhecer o esforço recente, inclusive num dos temas, que foi o tema 1234,
que tratava da questão da competência da União, ou da competência dos entes federativos para figurar como polo passivo das ações judiciais. O ministro Gilmar deu um grande entendimento interinstitucional, foi lavrado um acordo no âmbito desse tema e ficou resolvida, né, digamos assim, uma modelagem que tornasse mais funcional a forma, inclusive, como eram distribuídas as ações no plano nacional, se no campo das ações contra os estados ou se contra a União, de maneira que isso ficou melhor pacificado. De outro lado, o tema 6, um tema que tratava justamente de tentar organizar, de tentar planificar a trajetória do cidadão, né? Do cidadão que pretende um medicamento de alto custo, um medicamento que não foi fornecido pelo plano de saúde, que não foi fornecido pelo SUS e que se socorre da justiça, né? Baseado no seu direito constitucional, do direito fundamental à saúde, e tentar buscar o provimento judicial. Esse tema 6 foi um tema que houve um grande nível de aprofundamento do debate, e o debate ele esbarra numa questão central, Leandro, na minha opinião. É a busca por recursos, né? É como é que se faz a divisão dos recursos. Sem entrar em debate ideológico algum, como você pontuou, como você reparte o recurso de um SUS que tem esse, vamos dizer assim, esse programa constitucional de uma atenção em saúde que ela é ampla e democrática, como falei, em que ela tem que dividir os mesmos recursos para os mesmos brasileiros com problemas diferentes, né? De um lado, os grandes programas de políticas públicas que, de maneira, digamos, horizontal, levam né, saúde à população, grandes programas, importantíssimos programas, citaria o das vacinas, mas temos outros programas fundamentais, e de outro, na ponta, né, mesmos cidadãos brasileiros submetidos a doenças raras, a doenças que não foram ainda catalogadas, né, aos montes, aos borbotões, e que conseguem encontrar na ciência sua esperança, né? Conseguem encontrar na ciência sua esperança. Como a gente pontuou aqui, o Sistema Único de Saúde é um sistema que a ciência chama de um sistema social complexo, muitas partes, diversos players, e portanto, todo sistema social complexo, como a ciência reclama, ela prescinde, ela exige regulação, coordenação, né, e controle, né? Em algum momento, isso disfuncionou quando a gente está falando do acesso a medicamento de alto custo. Isso disfuncionou, né? Porque as pessoas tiveram que buscar o judiciário para buscar o provimento, na medida em que elas não encontraram dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esse é um tema que ele não está vencido ainda, Leandro, com essa decisão do Supremo, não está vencido ainda. Houve uma supervalorização de um órgão que é muito importante, que é o CONITEC, que é um órgão que hoje promove a incorporação, né, de medicamentos, produtos, soluções terapêuticas. Houve um fortalecimento, diria assim, um enviesamento do papel da CONITEC como ponto de inflexão sobre o que pode ou não pode ser autorizado, né, como um medicamento de alto custo. Acho que esse é um viés, como disse, esse tema não está vencido, porque eu acho que isso pode funcionar como um gargalo também do acesso, na medida em que, ora, o produto já foi avaliado pela Anvisa, o medicamento já foi avaliado pela Anvisa, a Anvisa reúne as condições necessárias para avaliar a eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos, passa, digamos, por um sarrafo alto, né? Se já passou por esse sarrafo, é preciso que o olhar, né, seja um olhar diferido em relação a isso. A gente respeita, obviamente, a posição do Supremo nesse tema, porque, como disse, faz mais de 10 anos que o Supremo e o sistema de justiça se esforça para tentar encontrar um modelo mais funcional, desde a criação do Fonajus, aos núcleos de atendimento judiciais para permitir o assessoramento dos juízes, e agora, recentemente, esses dois grandes temas que ganharam uma solução no tribunal. É solução definitiva? Eu acredito que ainda não, porque, como todo sistema complexo, ele requer complexidade de soluções também. Foi um esforço importante, a gente vai ter que acompanhar o tema, mas fica no ar o risco de que uma parte da população, e, aliás, tenho acompanhado entrevistas, né, de associações de pais que cuidam de crianças raras, que têm filhos raros, né, da grande preocupação de que isso possa funcionar como um obstáculo ao acesso. A gente vai ter que seguir acompanhando e participando, porque, como disse, não tem solução perfeita ainda, porque é uma busca irrefreada por recursos de todos aqueles que têm que compartilhar, né, o orçamento da União, o orçamento do país para a saúde. Então, esse é o grande debate, e a judicialização ela persistirá, eu espero agora com mais funcionalidade, com mais racionalidade. Em algum momento,
esse debate sobre Conitec vai ter que ser aprofundado, porque me parece que ele não é ainda a solução definitiva para esse debate da judicialização. É uma longa jornada e a gente espera acompanhar e, claro, né, sempre perseguir a evolução. Alex, a gente poderia se estender por muito mais tempo, mas né, a próxima fica marcada para Pernambuco. Melhor, vou aí para o Recife, a gente Boa, conversou, boa, fica marcado aí já, tá bom? Panorama Talks agradece a presença. Alex, obrigado mais uma vez. muito obrigado, Leandro. Um grande abraço. Valeu. Bom, se vocês curtiram essa entrevista especial com Alex Campos, ex-diretor da Anvisa, fica a dica: inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe esse e outros episódios do Panorama Talks no nosso portal panoramafarmacêutico.com.br ou então nas mídias sociais e grupos de mensagem. Um grande abraço.